E aí, bora para mais um desafio de programação com Java? Vem comigo então que nesse vídeo eu vou te apresentar o segundo desafio aqui do canal. Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo e chegou a hora de você colocar em prática novamente os conhecimentos acumulados até então. Vou te apresentar aqui qual que vai ser o desafio, esse segundo desafio aqui no canal, porque desde o primeiro desafio eu te ensinei muita coisa. Então eu ensinei ali a fazer loops, ensinei toda aquela parte inicial de orientação a objetos, classes, atributos, métodos, encapsulamento, construtor, getter e setter. Então tem bastante coisa que eu passei, chegou a hora de você validar os seus conhecimentos em um novo desafio. Vamos lá então conferir qual que vai ser a proposta desse segundo desafio. Então, bom, a ideia aqui é continuar praticando, estudando esses conceitos de lógica de programação e também agora entrando a parte de orientação a objetos, que foi os assuntos aí dos últimos vídeos. Essa que vai ser a proposta desse segundo desafio. E qual vai ser esse segundo desafio? A gente vai voltar para aquele projeto de gestão escolar, lá da professora Marli, aquele nosso exemplo fictício aqui que eu estou utilizando ao longo dos vídeos, e nós vamos fazer um algoritmo para cadastro de turmas e de estudantes. Como que vai funcionar esse programa? Como que vai funcionar esse desafio? Então eu listei aqui o que você precisa fazer. Então, bom, lá naquele projeto de gestão escolar, você vai pegar aquela classe principal, a classe que tem o método main, tem bastante código, se você fez igual eu fui mostrando nos vídeos. Então a ideia é, apaga todo aquele código, aquilo dali foi só para a gente treinar, só para a gente aprender os conceitos de lógica de programação, Java e orientação a objetos. Então você pode apagar ou, se você não quiser apagar, você pode comentar aquele código todinho, deixa ele lá vazio e você vai escrever agora o novo código daquela classe principal. Porque quando você rodar essa classe principal lá do programa, do sistema de gestão escolar, ele vai ter que cumprir com os objetivos do desafio que eu vou passar agora. Então qual que é a ideia? Como é que vai funcionar esse cadastro de turmas e de estudantes? Então você vai primeiro escrever um algoritmo, escrever um código ali que vai exibir um menu principal com essas 5 opções. Então, opção 1, cadastrar uma turma. Opção 2, cadastrar estudante. Opção 3, listar as turmas cadastradas. Opção 4, listar os estudantes cadastrados. E a opção 5, sair, para finalizar o programa. Então, quando rodar o programa, você vai ter que exibir esse menu com essas opções. E aí é óbvio que você vai ter que ler do teclado, qual é a opção que a pessoa vai digitar. Então você vai ler do teclado ali usando aquela classe scanner, como a gente já aprendeu aqui, eu mostrei várias vezes, ler a opção que a pessoa digitou. E aí, para cada opção escolhida, você vai implementar o respectivo algoritmo e no final vai reexibir o menu. Então se a pessoa digitou a opção 1, cadastrar turma, você vai ter que escrever o código para implementar essa opção. Vai pedir para a pessoa digitar as informações da turma e cadastrar essa turma. Se ela digitou a opção 2, vai pedir lá para ela informar o nome do estudante, o endereço e tal, e vai guardar esse estudante. E para listar, você vai exibir esses estudantes e essas turmas que estão armazenados. E a opção 5 ali seria para finalizar o programa. Então essa que é o propósito aqui desse desafio. Exibe o menu, lê a opção que a pessoa digitou. Cada opção você vai ter que ter uma lógica, ali, um algoritmo para implementar aquela opção, ou a opção 5 seria a opção de sair. Terminou de implementar, reexibe o menu e é óbvio que você vai ficar repetindo isso daí até que a pessoa digite a opção 5, que é a opção de sair. Então, enquanto a pessoa não digitou a opção 5, você repete o menu, lê a opção digitada e executa o algoritmo para cada opção digitada, até que a pessoa digite 5 para sair. Ou se ela digitar uma opção inválida, 7, 9, 90, 1000, você diz que a opção é inválida e repete também o processo. Então esse é o objetivo aqui do nosso desafio número 2. Beleza? Alguns detalhes a mais. Quando a pessoa pedir para cadastrar uma turma, quais são as informações que eu tenho que ler? Quais são as informações de uma turma? Então vamos considerar que a turma tem 3 opções, 3 informações, Código, nome e capacidade. Então, código da turma, sei lá, T01, nome, turma XPTO01, capacidade 20, seriam 20 estudantes. Então, são essas as informações que você vai ter que ler do teclado quando a pessoa digitar a opção de cadastrar uma turma. Beleza? Se for o cadastro de estudante, você vai ter que pedir as seguintes informações: nome, telefone, endereço e o responsável, o nome do responsável, pai, mãe ou quem quer que seja a pessoa responsável por aquele estudante.
Então vamos considerar que turma tem essas informações, estudante tem essas outras informações. Beleza? Certo. E aí, nesse desafio, você vai usar tudo o que eu já te ensinei até o momento. Então, utiliza os conceitos de lógica de programação como variáveis, e aí tem os tipos primitivos, int, double, tem também string, objetos, enfim, declaração de variáveis, controle de fluxo com if, else, então dependendo do caso você vai ter que utilizar, loops com while e com for, você também vai precisar usar isso, leitura com o scanner, aquela classe scanner para você ler do teclado, e para armazenar essas turmas, já que eu vou armazenar essas turmas e os estudantes cadastrados, você vai usar uma lista com a ArrayList da mesma forma que eu já te mostrei em vídeos anteriores. Beleza? E principalmente utilize no desafio orientação a objetos. Então crie classes para você representar as informações. E na classe lembra que vai ter atributos, tem métodos, e aí pode usar um encapsulamento, pode declarar getter e setter, usar construtor, usar todos os conceitos que eu fui mostrando nos vídeos anteriores. Então use também esses conceitos de orientação a objetos. Beleza? Essa é a proposta do desafio. Beleza? Boa sorte! Tente, novamente, fazer por conta própria. Claro, pode ser que uma ou outra coisa você tenha uma certa dificuldade, você vai esquecer. Reveja os vídeos ali de cada um dos assuntos, quantas vezes for necessário, e faça esse desafio, porque aqui vem a prática, que é tão importante para você aprender a programar. Você só vai aprender, só vai fazer com que isso fique normal, né? Fique natural, fique automático com a prática. Então você pratica, e daqui a pouco fica automático. Você vê um problema desse, você vê um desafio desse, você sabe rapidamente. Ah, aqui eu vou ter que criar a variável x, y, z, aqui eu vou criar a classe tal, aqui eu vou usar isso. Só vai ficar natural dessa forma se você praticar bastante. Beleza? Essa é a proposta. E para ficar um pouquinho mais fácil de você entender como é que vai ser o projeto rodando, eu vou te mostrar aqui, ó, deixa eu compartilhar o meu IntelliJ. Eu tô com o projeto finalizado aqui, só que eu minimizei a classe, o método main. Ó. Então eu tenho aqui a minha classe principal, tem o método main, só que eu minimizei aqui, ó, tá? Aquele sinal, se eu clicar no mais aqui ele vai expandir e te mostrar o código, mas eu não vou te dar spoiler da minha solução. Então eu vou rodar o projeto só para você ver qual é o resultado final. Então, quando você finalizar o programa e você executar, vou clicar aqui no playzinho verde, escolher a opção Run, isso daqui é o resultado. Ó. Tem que aparecer esse menu, ó. 1, cadastrar turma, 2, cadastrar estudante, igualzinho eu mostrei ali no slide. E aí, por exemplo, se a pessoa digitar a opção 5, o programa finaliza. Pronto. Então aqui eu só coloquei um System Out, ó, saindo do programa. E aí morreu, o programa foi finalizado, não está aquele quadradinho vermelho aqui, ó, no canto esquerdo, ó, indicando que o programa está em execução. O programa foi finalizado. Se eu rodar novamente e digitar uma opção inválida, por exemplo, opção 9, não existe essa opção. Ele tem que exibir opção inválida e exibe de novo o menu. Essa que é a ideia. E se eu digitar uma opção, por exemplo, cadastrar turma, opção 1, Enter, aí vem o algoritmo de cadastrar turma. Digite o código da turma, T01. Digite o nome, sei lá, turma XPTO1. Digite a capacidade, sei lá, essa turma pode ter 15 estudantes. Pronto. Cadastrou essa turma, reexibe o menu. E aí, se eu digitar a opção 2, cadastrar estudante, digite o nome do estudante. João da Silva. Digite o telefone, sei lá, 61-9999-9999. Vou digitar um fictício aqui. Endereço, Rua XPTO número 1. Enter. Nome do responsável, pai do João. Enter. Reexibe o menu. E para listar, como é que vai ser feita essa listagem? Se eu digitar a opção 3, você vai ter que percorrer todas as turmas e exibir as informações dela. Então, por exemplo, na minha solução aqui eu coloquei turmas cadastradas e listei cada uma delas. No meu caso eu só tenho uma. Então eu listei dessa forma aqui, o código, um tracinho, o nome da turma, um tracinho e a capacidade. E reexibe o menu. Se eu digitar a opção 4 para listar os estudantes, mandei imprimir aqui o nome, o telefone, o endereço e o nome do responsável pelo estudante. Beleza? Então, esse é o resultado final. É isso que você tem que exibir. Claro, a parte de formatação aqui,
Você pode fazer de um jeito aí que você achar melhor. Se você não quiser colocar esse tracinho, se você quiser formatar melhor de outra forma, fique à vontade. Mas o principal aqui é realizar os cadastros e realizar as listagens de acordo com cada opção, até que a pessoa digite a opção para sair. Esse é o principal, isso tem que ter no seu programa. Como que você vai escrever esse código, qual vai ser o seu algoritmo, como que você vai exibir as informações aqui na tela, questão de formatação visual, aí é com você. Você pode fazer de outra forma, diferente da que eu fiz aqui. Talvez você consiga pensar numa outra maneira de formatar essas informações aqui. Beleza? Então isso fica livre para você. Beleza? E é claro, não existe um único jeito de fazer. Eu implementei de um jeito aqui, eu não estou mostrando, né, para não dar spoiler, mas posteriormente eu vou gravar um vídeo implementando do zero esse desafio, fazendo passo a passo para você ver como que eu implementaria. E não existe certo ou errado aqui, no sentido de que só tem uma única maneira certa. Não. Cada pessoa pode fazer de um jeito. Pode declarar variáveis de um jeito, pode fazer a lógica, o algoritmo de um jeito, não tem problema. Desde que atinja o resultado, que é cadastrar as turmas, os estudantes e listar as turmas e os estudantes da maneira correta, tá valendo. Agora, o como vai ser feito isso, tem 1 milhão de maneiras, isso é o mais legal da programação. 300 pessoas podem fazer esse mesmo desafio de 300 formas distintas. Desde que chegue no resultado esperado, tá valendo. Então essa é a coisa mais legal aí da parte de programação, né? A parte de você ter a sua criatividade. Usar esses conhecimentos de lógica de programação, de algoritmos, de orientação a objetos para solucionar um determinado problema. Isso é o mais legal aí da parte de programação, beleza? Então faça esse desafio, é uma excelente maneira de você colocar em prática todos os conhecimentos e validar, ver se você vai conseguir fazer sozinho ou se você vai travar. Puxa, tive uma dificuldade aqui ó, nessa parte de ler do teclado. Reassista lá os vídeos onde eu mostro isso. Tive uma dificuldade na parte de, sei lá, construtor. Queria usar o construtor, não consegui, travei. Reassista o vídeo onde eu falo de construtor. Então não tem problema. E aí, conforme você for praticando, você vai pegando familiaridade e vai ficando no piloto automático. Você consegue fazer isso mais rapidamente sozinho, sem ter que pesquisar. Só que precisa de muita prática para isso acontecer, beleza? Então por isso que eu sempre reforço aqui, programação é muita prática. Você tem que colocar a mão na massa, tem que praticar bastante para conseguir ficar no automático e conseguir pegar as manhas e conseguir fazer sozinho, sem consultar, sem travar, sem ter dificuldades. Só que óbvio, não é rápido e não é fácil isso, leva tempo, por isso que a ideia é você ir acompanhando aqui os vídeos do canal e fazendo esses desafios, praticando, né, sempre que possível e quem sabe até você pode pensar em outros desafios. Pensa em outros projetos aí pessoais. Você trabalha, sei lá, com marketing, pensa num projeto relacionado com marketing. Você trabalha com advocacia, pensa num projetinho relacionado com advocacia. Enfim, tenta pensar em outros projetos e ficar inventando algo parecido com o que eu estou te ensinando aqui. É outra forma também de você praticar. Beleza? Então boa sorte aí nesse desafio e num próximo vídeo eu vou fazer a solução passo a passo conforme eu fiz com o desafio 01. Vejo você lá então. Boa sorte, um abraço. Tchau, tchau.